Boa noite a todos. Em primeiro lugar, então, eu agradeço a presença de todos aqui que dedicaram o maior ativo de vocês, que é o tempo de vocês, para virem aqui me ouvir. E o meu compromisso com vocês é fazer vocês saírem daqui, depois dessa 1h30 que a gente vai conversar, saírem daqui pensando um pouquinho diferente sobre investimentos, sobre dinheiro e sobre a vida. O que eu vou passar para vocês aqui, ele é um pouquinho diferente de tudo que vocês já ouviram sobre enriquecimento. Isso que eu nem sei o que vocês já viram sobre essa questão de enriquecimento. Porque eu vou apresentar para vocês aqui duas partes do dinheiro. A parte subjetiva e a parte objetiva. E eu vou dar o meu melhor aqui para vocês saírem daqui com um método, uma metodologia que vocês podem aplicar na vida de vocês. E que funciona. Funcionou para mim, tem funcionado para muitos clientes e que traz um retorno muito acima da média. Eu entrego algumas coisas em questão de revolução, de evolução. E a gente está presenciando isso. Eu não sei se vocês perceberam que a gente está vivendo uma revolução. Uma verdadeira revolução. Coisas que, se vocês não estivessem presenciando, vocês iriam pensar, não, isso não existe. Eu chegar e falar para vocês aqui, que vocês podem pegar o telefone e ligar para qualquer lugar do mundo, sem pagar nada. WhatsApp. Que vocês podem ligar a TV, assistir o filme que quiserem, sem ter um aparelho de DVD. Vocês perceberam que muitos dos negócios atuais estão deixando de existir? Locadoras. Há um tempo atrás, eu fui com a minha filha, que a gente estava trocando as figurinhas da Copa, ali no Nacional. E o que me surpreendeu é que ainda tem a locadora ali, né? E aí eu perguntei, poxa, ainda tem locadora aqui. E a pessoa comentou, mas está fechando. Perceberam que esses negócios estão mudando? Dinheiro virtual. Vocês já viram que existe dinheiro virtual? Ou seja, uma moeda que eu opero via internet, e já existem várias, mais de uma. Moeda virtual. Dinheiro que não é físico. Vocês sabiam que a maior rede de táxi do mundo não tem táxi? É um aplicativo. Uber. A maior rede de hotéis não tem hotéis. É um aplicativo. Airbnb. Onde, se você tem um apartamento e quer colocar ele a alugar, você vai alugar via aplicativo. Vocês estão percebendo essas mudanças? Vocês estão vivenciando isso? O meu filho tem 2 anos e meio. É muito provável que ele, quando começar a trabalhar, vai trabalhar em algo que ainda nem existe. Pode ser que ele nem carteira de motorista precise. Os carros vão ser autodirigíveis. E olha, que eu não estou falando de algo que vai acontecer daqui a 200 anos. Eu estou falando algo que vai acontecer próximo, daqui a 5, 6, 8 anos. Vocês estão a par de tudo isso que está acontecendo? Vocês estão vivenciando essa revolução. Vocês estão vivenciando isso. E por que eu começo falando sobre isso? Porque aqui vocês vão ter o mundo das inúmeras possibilidades, onde a gente pensava que só existia uma coisa certa e uma coisa errada. Eu tinha que tomar uma decisão apenas. E aqui o mundo é das inúmeras possibilidades. Só existe uma coisa certa: a mudança. Isso sim é o certo. Quando eu passei na faculdade, eram questões de múltipla escolha, onde tinham 5 alternativas, só existia uma certa. Então, a gente foi doutrinado, o nosso cérebro está para pensar que existe apenas uma solução para um problema. Tudo isso que eu vou falar aqui para vocês não é para qualquer um. Não é para qualquer um. É para quem decidiu dedicar o tempo para vir aqui
ouvir e desejar aprender algo diferente. Vocês são a minoria. Porque tem muita gente que decidiu ficar em casa, assistindo TV, assistindo a novelinha, jogo. Vocês são a elite. Decidiram vir aqui para aprender algo diferente, para obter retornos acima da média. Ou vocês querem continuar obtendo os mesmos resultados? Se a gente fizer as mesmas coisas, a gente vai obter os mesmos resultados. E você quer ser só mais um? Ou você quer ter resultados acima da média? O que eu vou te apresentar aqui são coisas bem diferentes. São resultados que até então vocês pensavam que não existiam. Porque vocês nunca foram apresentados para eles. Tem algo que está impedindo vocês de prosperarem. Alguma coisa está impedindo vocês de prosperarem. Você sabe o que é? Sabe o que é? Vocês mesmos. Vocês mesmos. O nosso cérebro, a nossa programação mental. E quando eu falo nosso cérebro, eu não estou falando essa massa, essa parte física. Não, eu estou falando do nosso software. A nossa programação. O nosso software, ele veio com um probleminha. Ele tem um bugzinho. Qual que é? Ele está programado, nós fomos programados para evitar a dor e para buscar o prazer. E isso, muitas vezes, nos atrapalha a tomar algumas decisões sobre investir, decisões sobre guardar. E nós tomamos decisões que nos dão o prazer imediato. Ah, eu gostei daquela roupa, vou comprar. Vai me dar um prazer. Quando eu falo em economizar, mas vou economizar para quê? Tudo começa no pensamento. Tudo começa no nosso pensamento, na nossa maneira de agir. E olha o que eu vou afirmar aqui. A gente é aquilo que a gente pensa. Nós somos aquilo que a gente acredita. Olha como eu vou passar esse exemplo aqui. Uma pessoa, porque alguém disse para ela, lá atrás, falou para ela, poxa, mas tu é burro. E aí ela começa a afirmar, poxa, eu sou burro. Ela tem dificuldade em alguma coisa. Vamos dar um exemplo em cálculos. Tive um cliente que chegou para mim e falou, Anderson, eu tenho muita dificuldade, eu sou burro para essa parte de cálculo que tu vai explicar aí. E aí o que acontece? Ela acredita que ela é burra. E se ela acredita que ela é burra, o que acontece? As atitudes é de uma pessoa burra. E se as atitudes é de uma pessoa burra, os resultados não podem ser diferentes. E se ela tem resultado que ela acredita que é porque ela é burra, isso potencializa aquilo que ela acredita. Poxa, viu? Eu falei que eu não ia conseguir. Porque eu sou burro para isso. Eu não consigo fazer sobrar dinheiro na minha vida. Aí, se ela acredita que não consegue fazer sobrar, o que acontece? Qual é a atitude de uma pessoa que gasta? E se ela tem a atitude de uma pessoa que gasta, qual é o resultado dela? Uma pessoa que se endivida. E se ela se endivida, isso potencializa aquilo que ela acreditava. Poxa, viu? Eu não consegui fazer sobrar. Agora, imagine, alguém, eu quero fazer uma viagem, eu vou fazer uma viagem. E ela começa a afirmar que ela vai fazer aquela viagem. O que acontece? As atitudes dela, de alguém que quer viajar, começa a economizar, começa a pagar uma viagem, começa a pagar todo mês. Qual é o resultado? Se ela está tendo
economizando para fazer aquela viagem, já comprou, está pagando, é certo que ela vai viajar. Se é certo que ela vai viajar, potencializou aquilo que ela acredita. Eu fui viajar, porque ela afirmou que ela queria fazer aquilo. Isso, pessoal, explica por quê que os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres ficam cada vez mais pobres. Porque eles afirmam aquilo. Entenderam quando eu quero falar sobre essa questão que tudo começa no pensamento? Olha só. Se, nesse caso aqui, vamos pensar em algo que vocês já conseguiram na vida. Qualquer coisa que vocês já conseguiram. Seja um carro, alguém que se formou, contabilidade. Um dia eu vou ser um contador. Vocês não pensaram nisso? Um dia eu quero chegar naquilo que eu estou estudando, estou fazendo faculdade. É porque eu quero fazer aquilo ali, eu quero me formar. Correto? Pensem nisso que vocês já conseguiram. Eu vou fazer uma viagem, vocês viajaram. Vocês dedicaram energia para aquilo que vocês quiseram. E aí vocês conseguiram. Vocês afirmaram que iam fazer aquilo, dedicaram tempo para aquilo. E tudo aquilo que vocês focam, vocês conseguem. Vocês dedicaram energia. Faz sentido isso que eu estou falando? Faz sentido? Se vocês dedicaram energia, vocês conseguiram aquilo que vocês queriam. Foi fácil? Claro que não foi fácil. Foi difícil. Mas o fato de ser difícil fez vocês desistirem? Não. Vocês sofreram interferências? Alguém que falou, olha, tu não vai conseguir. Claro que a gente sofre interferência, mas a gente não se deixa abalar. A gente vai para frente e vai conseguir aquilo que a gente quer. Quem aqui sabe dirigir? Levanta a mão. Quem sabe dirigir? Bastante gente sabe dirigir. Como é que foi quando vocês estavam aprendendo a dirigir? Errava, né? Ia engatar uma marcha e outra, e errava, isso aí, errava. Até aprender aquilo se tornar um hábito. Como é que é hoje? Não é automático, eu nem percebo que estou dirigindo. Nem percebo que estou trocando marcha. Foi fácil lá no início? Claro que não, mas vocês determinaram que vocês iam aprender a dirigir. E aí vocês aprenderam. Agora, se vocês achassem, não, é difícil, e não fizessem nada, vocês estariam naquele círculo azul ali. Não fariam nada diferente. E se vocês não fazem nada diferente, vocês estão naquele ciclo de afirmar e acreditar que não conseguem. Como é que é o nome desse círculo? A nossa zona de conforto. Nossa tão conhecida zona de conforto. E se eu quero um resultado diferente, o que tem que acontecer? Primeiro, eu tenho que saber que eu estou em um estado e quero passar para um estado melhor. E para isso, eu tenho que fazer algo diferente. Eu tenho que passar para outra zona. E tudo começa onde? No pensamento e no foco. E se eu afirmar e começar a fazer algo diferente, eu vou passar para uma zona que eu chamo de Zona Disney. Por que Zona Disney? Porque é aqui que a mágica acontece. Aqui que a tua transformação acontece. É aqui que vocês começam a ter resultados. Vocês querem ter resultados diferentes? Querem ter resultados diferentes? Claro que sim, todos nós queremos. Eu tenho certeza que a gente sempre quer mudar algo na vida. A gente quer mudar algo, a gente quer aprender sobre alguma coisa. Para ter algo que a gente nunca teve, é preciso fazer o que a gente nunca fez. Ok? E o que nos limita? É o nosso pensamento. É a gente pensar que não pode.
Porque se a gente afirmar, não, eu quero, eu vou e eu vou conseguir. Portanto, quando vocês estabelecerem uma meta, estabeleçam uma meta daquilo que vocês querem. Não estabeleçam metas, não, eu não quero ter dívidas. E existe uma premissa do coach que diz que tudo que a gente foca expande. Se vocês focarem em dívidas, o que vocês vão ter? Dívidas. O nosso cérebro não consegue interpretar o não. É a mesma coisa que eu chegar e falar para vocês aqui, não pensem na cor vermelha. O que vai acontecer? Primeira coisa que vem em mente, a cor vermelha. Então, uma meta, eu tenho que traçar aquilo que eu quero e não aquilo que eu não quero. Parênteses aqui, já que a gente está em época de eleição, perceberam porque o hashtag ele não acaba fortificando o ele sim? Porque ao invés de eu concentrar algo que eu queria, eu foquei em algo que eu não quero. E aí eu pergunto, vocês realmente acreditam que vocês podem ser milionários? Nessa vida que vocês estão, vocês acreditam que vocês podem ter resultados bem acima da média e conseguir R$1 milhão? Quem é milionário tem que ter no mínimo R$1 milhão na conta. Vocês acreditam que isso é possível? E aí vocês começam a ativar aquele bugzinho do nosso cérebro. Acho que não. E aí a gente deixa sofrer pelo quê? Pelas nossas interferências. E a realidade, às vezes, faz com que a gente acabe desistindo de muitas coisas. Sim, vocês podem ser milionários, se vocês afirmarem que vocês podem ser milionários. Vocês são aquilo que vocês acreditam, certo? E eu vou mostrar aqui muitas coisas práticas que têm acontecido com muitas pessoas que eu tenho ajudado e que estão tendo retornos que quando vocês começarem a olhar aqui, vocês vão ativar aquele bugzinho. Não, isso aí não é possível. Ok? Então vamos lá. Eu vou te apresentar aqui os 4 erros que te impedem de prosperar. Esses 4 erros vão impedir de você conquistar a tua liberdade financeira. Ok? Vamos lá. Primeiro erro. Vender o nosso tempo para comprar passivos. Olha o termo passivo aí, né? O que é o termo passivo? O que é passivo na contabilidade? Trazendo para nós, na pessoa física, passivo é aquilo que faz com que eu gere despesas. Aquilo que está me gerando despesas. Exemplo, comprei um telefone. O que tem que vir junto com o telefone? Um plano de internet, uma mensalidade. Isso está me gerando despesas. Comprei um carro. Qual é o pacote que vem junto com o carro? IPVA, seguro, custo de manutenção, combustível. Perceberam todo o pacote que vem junto? Isso que eu quero dizer em comprar passivo. Eu estou comprando algo que está me gerando despesa. E o que eu quero dizer? Vender o meu tempo. E aqui entra a maneira objetiva. É como entra dinheiro na minha vida. Como é que entra dinheiro na vida de vocês? Com o trabalho, correto? Então, vocês estão trocando o maior ativo de vocês, que é o tempo, por uma remuneração. Correto? Funciona assim. Imaginem, isso aqui, uma torneira, ok? E aqui é a receita de vocês, é o dinheiro que está entrando para vocês. Para que isso entre, vocês precisam fazer uma coisa. Essa torneira precisa que vocês fiquem apertando ela. Se vocês saem, para de entrar dinheiro. Se vocês estão aqui, está entrando dinheiro. O que eu quero simbolizar com isso? O tempo de vocês. O autônomo fica muito mais fácil de compreender. O autônomo é aquele que, se ele não trabalhar,
não entra dinheiro. Então, ele precisa trabalhar. Então, ele tem que estar com o dedo aqui. Então, isso que eu quis falar de vender o tempo para comprar passivo. Certo? E isso impede de eu conseguir a minha liberdade financeira. Segundo erro, pensar que investir em ativos é apenas para os ricos. E aqui, o que são ativos? Ativo é aquilo que eu estou comprando que está me gerando receita, sem precisar que eu esteja aqui. É como se fosse uma segunda torneira, só que automática. Ela tem uma alavanca aqui, não preciso estar aqui. Comprei uma casa, coloquei a casa para alugar. Está entrando dinheiro, está entrando receita, é um ativo. Fiz um investimento, investi na poupança, que é onde a maioria das pessoas que fazem sobrar investem no Brasil. Está entrando, pouco, mas está entrando, sem precisar que eu destine o quê? O meu tempo. Ok? Então, uma segunda fonte de renda. Pensar que investir em ativos é só para ricos te impedem de prosperar. Você sabe quanto precisa para fazer um investimento em renda variável? Por exemplo, um fundo de ações. Você sabe qual é o mínimo para investir num fundo de ações? R$30. R$30. Isso é só para os ricos? Claro que não. Não depende de quanto a gente ganha. Depende do nosso hábito de fazer economizar. De todo mês, eu tenho um hábito de juntar, que seja uns R$30. Ok? Esse é o segundo erro. Terceiro erro. Pensar que investir em ativos é complicado. E se eu penso que é complicado, o que acontece? Ou eu não invisto, ou invisto naquilo que é mais fácil para mim. O que é mais fácil para mim? Poupança. E aí eu deixo meu dinheiro guardado aonde? Na poupança. É o melhor investimento? Todos sabem que não é, mas acabam deixando lá. Ou ainda, Anderson, mas esses retornos demoram muito para acontecer. Claro, estou investindo na poupança, aquele retorno está rendendo muito pouco, então eu tenho a impressão que aquilo vai demorar muito. Correto? Eu vou mostrar para vocês aqui, vou contar aqui a história da minha filha. Quando nasceu, eu tenho um de 2 anos e meio, e eu tenho outra com 12 anos. Quando ela nasceu, eu e a minha esposa começamos a guardar para ela R$50 meus e R$50 da minha esposa, R$100 por mês. Lá atrás, na poupança, porque eu não conhecia outros tipos de investimento. R$100 por mês. Hoje, ela tem R$37 mil investidos. Essa história eu conto para todo mundo que diz, quando eu apresento essa metodologia, diz que não tem dinheiro. E aí pode dizer, Anderson, mas vai demorar muito. Sim, tu tem razão, vai demorar. Mas se tu não fizer nada hoje, vai passar 10 anos e passa muito rápido. E o que você conseguiu? Nada. Depende de eu fazer algo agora, e que seja pouco. Mas hoje ela tem R$37 mil, e pela metodologia que eu vou apresentar para vocês aqui, eu estou formando uma milionária quando ela tiver 18 anos. Com R$100 por mês. Aqui eu vou passar agora o primeiro exemplo de algo
que vocês acham complicado, mas está disponível para todo mundo que tem conta corrente. Aqui nesse exemplo, uma conta corrente no Banco do Brasil. Existe lá fundos de ações. Nesse caso específico que eu vou mostrar, fundos de ações Petrobras. E parte da renda da minha filha, há um ano atrás, pouco mais de um ano, eu apliquei no dia 7/7 de 2017, eu apliquei parte do que ela tinha. R$10.000 eu apliquei. R$10.000 num fundo de ações, BB Ações Petrobras. Comprei 2.809 cotas, R$10.000, em 7/7. No dia 31/7 já estava em 10.900. Já tinha subido 9%. Em um mês. Olha o saldo agora, passados 15 meses. Continua as mesmas 2.809 cotas, entretanto, ela tem agora R$21.936. Começou no dia 6/7, com 10.000. Mesmo número de cotas. Isso é difícil? Está disponível. Claro que em renda variável, retornos passados não são garantia de ganhos futuros. Eu não estou afirmando que vocês, se aplicarem, vão ganhar esse percentual. Mas existia, na época, uma forte tendência de valorização das ações da Petrobras. E eu não comprei a ação direta, eu comprei fundos de ações, porque eu posso comprar e vender quando eu quiser. Em 15 meses, 119%. Está disponível para qualquer pessoa que tem conta bancária. Nesse caso aqui, Banco do Brasil, mas quase todos os bancos têm. Agora, repitam comigo. Quanto maior o risco... Oi? Está muito fraco isso aí. Quanto maior o risco... Está melhorando. Quanto maior o risco... Mentira. Quem que falou isso para vocês? Quanto maior o risco, maior é o tombo. Quanto maior o risco, maior o tombo. Quem que disse para vocês que para ganhar retornos melhores, eu tenho que correr grandes riscos? Claro, o risco é inerente a todo e qualquer negócio, mas eu não preciso correr grandes riscos. Eu vou fazer um teste aqui, deixa eu ver aqui, com você, como é que é teu nome? Camila. Camila, eu vou te fazer um convite, tá? Vamos considerar que toda a tua renda, aquilo que tu conseguiu juntar, seja R$30.000, ok? E eu cheguei aqui, você não me conhecia ainda, e eu te fiz o seguinte convite. Camila, vamos investir em uma aplicação que pode triplicar, quadriplicar o teu dinheiro de um dia para o outro, mas tu pode perder tudo. Vamos investir teus R$30.000? Não. Claro que não. Por quê? Nós acionamos aquele nosso bugzinho, que aquilo vai me causar dor. Se eu perder todo o meu dinheiro, poxa, todo o meu investimento, de quanto tempo que eu estou ali economizando centavinho todo mês? E eu perder todo o meu dinheiro de um dia para o outro, porque chegou um rapaz ali que me disse que vai... mas que eu posso perder todo o dinheiro? Claro que não, ela nem pensou. Vou reformular a pergunta. Camila, existe uma aplicação, tá, que pode quadruplicar, quintuplicar teu dinheiro de um dia para o outro, ok? Mas tu pode perder todo ele. Vamos investir R$30? Vamos. Sem pensar. Claro, eu acabo de conceituar para vocês controle de risco. Existe o risco em investimentos de renda variável, mas eu posso controlar eles. O que era R$30 para ela? O que é R$30 para vocês? Uma janta? Isso aí não vai me fazer falta. O ganho vai compensar o risco em muitas vezes. Entenderam? Existe o risco, sim, mas eu posso controlar. Olha esse exemplo aqui, ó. E agora eu vou provocar vocês a agir. Olha só esse exemplo aqui, ó. Que eu passei para os meus clientes
sugeri a compra de 1.000 contratos, custando 3 centavos cada contrato. Estava destinado a virar pó, perder tudo. Quanto que era o tudo? 1.000 contratos a 3 centavos? R$30. O máximo que eles poderiam perder era R$30. Passados 21 dias, esse contrato foi a 73 centavos. E aí a gente realizou a venda. R$730 em 21 dias. Descontados os custos de corretagem, o lucro líquido foi R$678. 1.355% em 21 dias. 21 dias. E aí vocês podem estar pensando aí, Anderson, isso é possível? E eu vou te mostrar hoje aqui a lógica desses investimentos, desses contratos futuros que trabalham alavancados. Eu vou conceituar para vocês como que funciona essa alavancagem. E se vocês entenderem essa lógica, porque em renda variável eu tenho que entender o que eu estou fazendo, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Vocês já estão prontos para ter retornos acima da média. Estão com um bugzinho acionado, né? Ah, isso não é possível, não sei não. Então, olha só, um bem recente, que eu chamei com o cliente, olha o efeito Bolsonaro. O que aconteceu? Ele comprou. O que você acha de comprar algo por R$220 e vender por R$2.232 depois de 40 dias? 888% de lucro. Ótimo, claro que é ótimo, né? Claro que é ótimo. O que aconteceu? Olha aqui. Aqui os contratos que ele operou. O máximo que ele poderia perder era R$220. O lucro dele, nesse período, foi R$2.232. Ele comprou por 22 centavos e vendeu por R$2,23. Lucro líquido, R$2.003,71. Ele ganhou 9,1 vezes aquilo que ele investiu. E olha o que é melhor, esses 220 não era patrimônio, era parte do lucro que ele tinha. Ele não estava correndo risco nenhum. Nenhum risco. E vocês estão perguntando, Anderson, isso é possível? Já estão, isso é possível? Claro que é possível. Olha só o que tem acontecido diante de tudo que a gente vem passando. Olha só. Ações de fabricante de armas, Taurus, salta 140% em um mês. Isso é efeito Bolsonaro? Claro que o mercado precifica notícias, mas não é só preço, tem questão de preço e valor. Era uma empresa que estava com o patrimônio, se a gente dividir quanto ela vale pelo número de ações, estava cotada muito menos do que ela vale. Então, o mercado absorveu isso. Há um mês atrás, ela era cotada a 13,41 no mercado. E ela passou para 7,30. Em 30 dias. Olha aqui, as ações da Rossi. E a Rossi não tem nada a ver com armas. É uma empresa da área de construção civil. Olha o que aconteceu. Em 30 dias, ela saiu de um patamar de 3,70 para 6,20. 67,5% em 30 dias. Então, sim, isso é possível, esses retornos são possíveis. E aí as pessoas me perguntam, Anderson, qual o melhor investimento? E eu respondo para elas, o melhor investimento é aquele que atinge o teu objetivo. O que você quer? Ah, eu quero uma viagem. Ah, legal. Ah, Anderson, eu quero formar uma renda passiva. Eu quero que chegue num determinado período de tempo, a renda daquele meu patrimônio pague as minhas despesas fixas. Ah, ótimo. E onde é que tu está investindo? Ah, eu estou investindo na poupança. Bom, tu vai conseguir isso que tu quer? Não. Entenderam? Vocês têm que ter um objetivo bem estabelecido e ter clareza naquilo que vocês querem. Se eu quero uma viagem, eu vou estabelecer o quê? Parâmetros. O que vai me indicar que eu vou fazer aquela viagem? Vamos dizer que eu vou fazer uma viagem para o exterior com a família. Eu vou gastar R$12.000. E a viagem é daqui a um ano. Quanto que eu preciso economizar por mês para que essa viagem aconteça? R$1.000.
Passados 3 meses, eu vou fazer um comparativo. Quanto que eu tenho? Eu tenho 3 mil já economizados. Então, isso está indicando que eu estou indo em direção do que eu quero. Vocês vão viajar daqui a Porto Alegre amanhã. Saem daqui em direção a Porto Alegre. O que indica que vocês estão indo para Porto Alegre? O que determina que vocês estão indo para lá? Estão indo de carro para lá. O que diz que é certo que vocês vão chegar em Porto Alegre? Oi? Direção. Que mais? Oi? A estrada, as placas, indicativos, parâmetro. Indicativos. Chegou um cliente para mim, que estava investindo em poupança, e eu perguntei para ele, quanto é que está rendendo o teu investimento em poupança? Disse, eu nem sei, eu acho que é 1% ao mês, não tenho certeza. Legal. Que carro tu tem? Eu tenho um Civic e tal. Legal. Tu daria esse teu Civic para o teu gerente lá do banco, para ele ficar uns 6, 7 meses, para depois tu ir lá ver como que está aquele carro? Não vou fazer isso. Quanto que tu tem investido em poupança? 300. Então tu tem 4 Civics que tu deixou em mãos do banco lá para eles e tu nem sabe quanto que está rendendo. Não estabeleceu o quê? Parâmetros. Vocês sabem quanto que rende a poupança por mês? 0,37. Ao ano é menos de 5%. Isso vai determinar para onde vocês estão indo? Isso vai direcionar para o objetivo de vocês? É isso que vocês precisam responder, estabelecer parâmetros, o que vocês querem e ir em busca do que vocês querem. Então, é ter parâmetros. Gente, aqui eu quero colocar para vocês terem uma mente voltada para investir, para criar o hábito de investir, mudar a questão do nosso plano mental, que logo eu vou falar aqui. Pessoas ricas guardam mesmo tendo dinheiro. Pessoas pobres gastam mesmo não tendo. Entenderam o que eu quero dizer com ter uma mente voltada para investir? E o que acontece se eu estou gastando mesmo não tendo? Estou criando dívidas. Eu vou te entregar aqui a fórmula da riqueza. E para eu ter acesso a essa fórmula da riqueza, eu preciso dominar 3 fatores. 3 fatores. Quais são eles? Primeiro, renda. Segundo, gastos. E terceiro, investir com os melhores retornos. E como que funciona essa fórmula? Simples. A diferença do que eu ganho por que eu gasto, que é quanto eu faço sobrar, investido a uma taxa melhor do que a poupança, vai me levar para o caminho da liberdade. Parece ser bem simples, né? Mas não é. Por que não é tão simples? Porque desses 3 fatores, apenas um depende de nós. Os outros 2 não dependem de nós. Qual que a gente foca? Eu preciso diminuir meus gastos. E eu vou mostrar para vocês que esse fator não depende de vocês. Investir com os melhores retornos. Se vocês chegarem com o dinheiro de vocês, chegou lá no banco, está aqui meu dinheiro, eu quero que tu me dê no mínimo ao ano um retorno de 15% ao ano. Por que eu falo 15%? Que é o mínimo que eu preciso para cobrir os gastos da inflação, para que eu não esteja perdendo valor real do meu dinheiro. Vocês acham que o gerente vai conseguir isso para vocês? O banco vai conseguir isso? 15%? Não vai, né? De forma garantida? Não. Então, esta variável não depende só de vocês. Gastos. Eu preciso reduzir gastos. Eu vou mostrar para vocês que essa variável não depende de vocês. Aqui está a renda de vocês, correto? E a nossa maneira de pensar é a seguinte: eu ganho, vamos imaginar, isso aqui seja um balde. Eu pago as minhas despesas e, se sobrar,
eu vou guardar e eu vou investir. Embora pareçam ser a mesma coisa, esses dois baldes são diferentes. Mas para que eu consiga fazer sobrar, primeiro eu tenho que pagar minhas despesas, correto? Então isso aqui tem que encher. A hora que eu conseguir encher isso aqui, eu vou conseguir guardar e investir. Só que aqui tem um problema. Esse balde das despesas tem um furo. A fórmula seria tão simples se isso não existisse, né? E tem um furo. Aí vocês vão dizer, não, mas é só tapar esse furo. Esse furo não se tapa. Muito ao contrário. Esse furo, com a tendência do tempo, ele vai aumentando. Sabe como é que é o nome desse furo? Despesas fixas. Ou você já viu conta de água, luz, telefone, combustível, baixar de preço? Isso só aumenta. Entenderam o que eu quero dizer? Que gastos não dependem só de vocês. Vocês podem estar economizando de um lado e o furo está aumentando. E isso faz com que as pessoas se frustrem e desistam de economizar. Se investir não depende só de mim, se gastos não dependem só de mim, o que depende de mim? Ou onde eu estou trabalhando, eu acho uma maneira de aumentar e ganhar mais, ou eu tenho que achar novas torneiras, novas fontes de renda. E se isso acontecer, isso aqui eu vou conseguir fazer, e isso aqui se torna uma nova torneira. Automática, porque aqui não depende do meu tempo. Por que eu falei que guardar e investir não é a mesma coisa? Porque aqui eu estou fazendo o meu dinheiro realmente render. E o guardar é algo que eu tenho que chamar de colchão financeiro. É uma reserva para aquelas minhas despesas inesperadas. É o hábito. Com esse modelo mental de ganhar, gastar e depois guardar, vai ser muito difícil eu conseguir. Lembra que eu falei que é o teu objetivo que te leva em direção do que tu quer? Qual o teu objetivo? Como que acontece quando vocês querem viajar? Vocês economizam. Então, o segredo é ganhar, traçar uma meta e me pagar primeiro e depois realocar as despesas. Realocar as despesas. Primeiro eu ganho, depois eu traço a minha meta e me pago primeiro, e isso eu faço com que se torne um hábito na minha vida. Todo mês, se eu estou guardando algo, isso se tornou um hábito. E eu vou dizer para vocês que o hábito de investir é muito melhor a sensação do que o hábito de gastar. Porque o prazer ao investir dura para sempre. O prazer ao gastar dura pouco tempo. Investir com os melhores retornos. Você sabe a diferença de uma taxa de 0,6% ao mês e outra de 3%? Poupança 0,37%. Sabe a diferença? Matematicamente, vocês podem pensar, é 2,4%. Mas não é só isso. Enquanto uma taxa de 0,6% ao mês vai duplicar o patrimônio de vocês em 10 anos, uma taxa de 3% faz isso em 2. E aqui está o segredo para eu obter melhores retornos. O grande segredo para mim alavancar meu patrimônio não é renda variável. É a capitalização, juro sobre juro. Juro sobre juro. E olha como isso faz sentido. Vamos dizer que você coloque 10 mil e um investimento que te renda 3% ao mês. Daria 300 por mês. Ok? Só que cada mês você retira o lucro. 300. Todo mês está retirando os 300. Quanto que você vai ter no final de um ano?
Os mesmos 10 mil. No final de 2, os mesmos 10 mil. Agora, se você aplicar 10 mil com uma taxa de 3% ao mês, em um ano você vai ter 42%. Em 2 anos, você dobra o teu patrimônio. Entenderam por que os bancos apresentam retornos cada vez melhores? Eles sabem mexer com isso. Capitalização, está aqui o grande segredo. E as pessoas perdem o foco quando acham que não, é renda variável, vou lá e vou colocar todo o meu dinheiro em renda variável. Acaba perdendo, entra em horas erradas, sai em horas piores ainda, e não entendeu que o segredo estava aqui. Olha só, isso aqui é um presente que eu dou para vocês, que estimula vocês a traçar os objetivos. Eu chamo aqui a planilha das metas, mas na realidade isso aqui nada mais é do que uma tabela simples de juro composto. Mas isso ajuda vocês a traçarem as metas. O que vocês querem? E aqui eu apresento um plano de formação de renda passiva, que é transformar 10 mil em 347 mil reais. Em 10 anos. 10 anos. Agora, acompanhem comigo. Aqui eu coloquei 10 mil a uma taxa de 0,37, poupança. O que acontece em um ano? 4,5%. O que acontece em 2? 9%. Em 5 anos, 24%. Em 10 anos, 55%. Quanto que rende isso aqui na poupança? R$ 58 por mês. Isso serve para vocês? Para a maioria da população brasileira está servindo. Agora, olha aqui. Se eu mudar isso aqui para 0,6, no lugar de 55% em 10 anos, eu dobrei meu capital. Passou para 20.500. Aqui é cada mês, como que vai evoluindo. E aqui deu 7,5%, em 2 anos deu 15%. Isso é o que paga a maioria dos produtos de renda fixa. Se vocês são extremamente conservadores e decidiram colocar o dinheiro, não, antes eu quero colocar numa renda fixa, mas que pague melhor que a poupança. Se conseguir 0,6, já é quase 50% a mais que a poupança. Em 10 anos, vai acontecer aquilo que eu falei, dobrou o capital em 10 anos. 10 mil se transformou em 20.500. Se eu não coloquei mais nada, só deixei o dinheiro lá. Quanto que está rendendo por mês? 123. Isso serve para vocês? Para muitos servem. Agora, olha só, se eu colocar 3% de retorno mensal daquilo que eu estou aplicando, olha o que acontece. O primeiro mês é 10.300, o segundo já não é mais 10.600, é 10.609. E assim vai indo, que em um ano eu tenho R$ 14.258, 42%. Olha o que acontece em 2 anos, como eu falei. Dobro o capital. Olha o que acontece em 5, eu tenho quase 6 vezes o valor. Olha o que acontece em 10 anos. R$ 347 mil, rendendo 10.400 por mês. Isso serve para vocês? Agora sim, né? Agora sim. E aqui eu coloquei um exemplo de quem tem 10 mil. Anderson, quanto eu preciso para chegar em 10 anos eu ter 1 milhão? Essa pergunta todos me fazem, né? Então, como eu já sei a resposta, já coloco ali. Ó, eu preciso ter R$ 28.850. Olha o que acontece no final de 10 anos. Se eu conseguir uma taxa de 3% ao mês, em 10 anos eu tenho meu primeiro milhão. E isso passa a me render a 3%, quanto? 30 mil por mês. Vocês gastam 30 mil por mês? Interessante, né? Mas eu não tenho nada, Anderson. Mas eu quero juntar 500 por mês. Legal, olha só. 500 por mês. Se você conseguir todo mês aplicar R$ 500, partindo do zero, em 10 anos vocês têm R$500 mil. R$500 mil. Rendendo R$ 16.855 por mês. Vale a pena cultivar esse hábito de todo mês guardar? Vale a pena mudar essa mentalidade? Beleza, mas vocês acabam de ativar de novo aquele bugzinho do nosso cérebro, né? 3% ao mês. É possível 3% ao mês?
O Bona trouxe um rapaz, um lunático aí, que está dizendo que todo mundo pode ganhar 3% ao mês. Olha só. Olha só. Nada mal para 3 dias, e assim fechamos setembro. 3,44% sobre teus 35 mil, fora o ganho no CDB. Estava voando, não é que ele estava viajando, ele é um piloto, tá? Piloto agrícola. Mas muito bom ver que isso é possível. Estou muito feliz, muito obrigado. Show! Bom dia, tudo bem por aqui, meu amigo? Sua mentoria está sendo muito valiosa e importante nesse aprendizado complexo no mercado de ações, com indicações seguras, conscientes e rentáveis. Só tenho a agradecer a esta parceria. Muito obrigado. Meta de remuneração dos 3% cumprida. Show de bola. Agosto e setembro com 6,27%, fora o rendimento do CDB. Sim, está espetacular esse rendimento. Muito acima da média. E assim fechamos o mês, 4,52% sobre teus 10 mil investidos, fora o rendimento do CDB. Nossa, que legal! Só tenho elogios em relação da tua mentoria. Apesar de ter feito poucas operações, consegui lucros que nenhum banco iria me pagar. Abraço. É possível? Claro que é possível, se a gente for apresentado uma lógica. E existe uma lógica que faz com que isso me dê um retorno. Olha só, esse cliente investiu R$40 em um produto e em 17 dias ele transformou esses 40 em 329. E aqui entra um pedacinho da lógica. Esse cliente não tem R$40 investidos, ele tem R$10 mil investidos. Dos 10 mil, ele dispôs ao risco R$40. Aquilo que eu falei no início. E o que aconteceu? Com R$40 ele fez 329. Quanto representa sobre os 10 mil? 3,29%. O maior desafio nesse mercado não é a técnica. É controlar as emoções para que ele não coloque depois todo o valor dele submetido a perder dinheiro. Então, é o controle de risco. E que eu consiga todo mês ter 3%, em um ano eu vou ter 42%, em 2 anos eu dobro o meu dinheiro, e em 10 anos eu transformei 10 mil em 300. Como eu consigo transformar e ter esses retornos? Eu gosto muito de fazer analogias, comparativos. Tá? Para isso, eu vou pedir aqui 2 voluntários que possam me ajudar a explicar para vocês, de uma maneira lógica, simples, como se consegue esse tipo de retorno no mercado de renda variável. Alguém quer vir aqui me ajudar? 2 voluntários. 2 voluntários. Não vou chamar, quem quiser. Quem quiser. Vamos lá. Você é o? Matheus. Matheus. Você? Eduardo. Matheus e Eduardo. Ok. Prestem muita atenção nesse exemplo que eu vou colocar aqui, porque a partir daqui é a lógica dos investimentos em renda variável. Ok? Matheus, né? Pega aqui. O Matheus é proprietário, tá, desse telefone. Vamos dizer que seja um iPhone, para ficar melhor. Tá? Um iPhone 6. E ele resolve vender o telefone. E aí, o que ele faz? Vai lá para o Mercado Livre e vai consultar quanto é que estão pagando por um iPhone. Para facilitar os nossos cálculos, tá? Vamos dizer que ele olhou lá e está $100 esse telefone. E ele achou muito barato. Poxa, $100 é muito barato. Então, o Eduardo entra na jogada e diz assim, poxa, tu não quer 100, né? Mas e 110 para daqui a 30 dias? Aí o Matheus pensa um pouquinho, poxa, eu fui no curso de um rapaz que me disse que 3% ao mês eu consigo dobrar em 2 anos, o cara está me oferecendo 10. Não, por 110 eu vendo. Só que ele faz uma proposta diferente. Ele diz assim, ó, eu já vou te dar 10 agora, e 100 nós vamos fazer um contrato de compromisso que eu tenho de te pagar os 100 para daqui a 30 dias. Você fica com o teu telefone, recebe os 10 e me dá um contrato de compromisso e eu tenho a opção de te comprar o telefone daqui a 30 dias.
Ele já recebe os 10 adiantado e fica com o compromisso de entregar para ele o telefone dali a 30 dias. Negócio feito, contrato feito, vamos imaginar que esse aqui seja um contrato, ok? Ele recebe R$10 e emite o contrato, se responsabilizando em entregar o telefone por 100. Certo? Passado um dia, passou um dia, e o mercado precifica notícias. Vocês viram ali a questão da Taurus, ali, efeito Bolsonaro e tal, né? Existe diferença entre preço e valor, mas no momento o mercado precifica algo. Passado um dia, o Matheus liga a TV e está dando uma seguinte notícia: pegou fogo na fábrica da iPhone. Então, ele vai naquele mesmo local que ele consultou o preço para ver que preço estão comprando o mesmo iPhone de um dia anterior. Vocês acham que o preço do telefone subiu ou caiu? Subiu, né? O telefone agora está $120. Subiu 20%. O que significa isso? É certo que ele vai entregar o telefone por 100 para ele, porque ele vai querer o telefone. Tem o contrato, né? É certo. Beleza. Mas o Matheus vai nesse mesmo mercado e diz assim, ó, eu tenho um telefone para daqui a 29 dias por 100, para quem quiser esse compromisso, eu quero 20. E aí um terceiro, que olha, ele não tem o 120 para dar na hora, mas ele tem 20, poxa, eu fico com esse teu contrato por 120, por 20. E ele assume o compromisso de pagar 100 para ele. E ele recebe os 20 e sai do mercado. Quanto que ele investiu? Por quanto ele vendeu? Por? Quanto por cento subiu? 100%. Ele investiu 10 e vendeu por 20, de um dia para outro. Enquanto que o produto subiu quanto? 20%. Entenderam o que é alavancagem nos contratos futuros? É isso. Enquanto o produto sobe 20%, o contrato sobe 100%. E eu acabo de fazer um conceito aqui para vocês. Se vocês forem pesquisar o que é um contrato futuro de opção, contrato futuro de opção é um contrato de compromisso entre duas partes com um preço pré-estabelecido de R$100, onde alguém paga adiantado para ter direito àquele compromisso. Seria mais difícil de entender. Aqui eu expliquei de uma maneira lógica como funciona essa alavancagem. Agora, passados, vamos voltar ao tempo aqui. Ele fez o contrato, continua com o contrato, só que a notícia é outra. Acabam de lançar o iPhone 7 e ele tem o 6. E aí ele vai nesse mesmo mercado e vai olhar o preço do telefone. O que aconteceu com o iPhone 6? Caiu de preço, porque lançaram o 7. Foi para 80. Foi para 80. Passados 30 dias, o Eduardo chega para o Matheus e diz assim, Matheus, eu não vou querer o teu telefone por 100, porque eu posso comprar à vista por 80. Beleza, esse negócio não sai, mas os 10 já é dele. Ele, vamos transformar isso aqui para uma ação, pode remunerar o patrimônio parado. Se ele quiser remunerar a ação dele, ele pode. Remunerou o patrimônio parado. Aí vocês vão pensar, mas ele perdeu o dinheiro dele. Vamos ver que essa perca é relativa, né? Por quê? Ele pagaria quanto pelo telefone? 110, correto? 100 mais 10 que ele já pagou adiantado. Ele foi à vista e comprou por 80. Quanto que ele gastou? 90, mais barato do que o que ele tinha de ser disposto a pagar. A perda nesse mercado é relativa. Entenderam? Ficou claro isso? Assim funcionam as alavancagens nos contratos. Ok? Muito obrigado. Só um pouquinho aí. Só um pouquinho. Obrigado. Obrigado. Voluntários. Tem que ganhar algo, né? Ficou claro aqui? E qual a metodologia que eu trabalho com os clientes?
fazendo um controle de risco. Como? Se vocês têm um patrimônio de 10 mil reais, como que a gente vai investir esse dinheiro? Através de uma lei que se chama princípio de Pareto. Quem conhece Pareto? A tão famosa lei dos 80-20, onde 80% do nosso faturamento está em 20% dos clientes. Se usa para várias coisas, a lei de Pareto. E aqui se usa muito na teoria dos jogos também, onde foi feito um experimento com 100 pessoas, cada um recebeu um dado, tá? Ou melhor, uma moeda de cara ou coroa, só que essa moeda estava viciada, ou seja, de um lado ia dar 60% e de outro 40%, deixaram um lado mais pesado. Cada um recebeu $20 e tinha 100 jogadas para fazer. Ganhava o jogo quem conseguisse formar o maior patrimônio nas 100 jogadas. 15% das pessoas quebraram porque foram na tendência, a tendência dos 60%, só que colocaram todo o dinheiro, todos os $20. 10% quebraram que foram contra a tendência, apostaram nos 40%. Quem que foi mais longe e nunca quebrou? Quem nunca colocou todo o patrimônio, colocava só 20%. Com $20, colocava $4. Se ganhasse, ele tinha 24. E assim ia. Ele conseguiu chegar nas 100 jogadas com maior patrimônio. Ok? Então, aqui eu uso a mesma teoria para obter os 3%. Coloco, se tu tem 10 mil reais, nós vamos colocar 8 mil reais em um rendimento de renda fixa, rendendo 0,6% ao mês, e os outros 2 mil é que a gente vai colocar o dinheiro em renda variável. Se eu conseguir 0,6% na renda fixa e 2,4% na variável, fechou os 3%. E eu estou obedecendo a lei do equilíbrio, rentabilidade, liquidez e controle de risco. Rentabilidade. Por que eu quero entrar nesse mercado? Porque eu quero meu dinheiro renda mais. Liquidez. Se eu quiser parte do dinheiro de uma maneira rápida, Anderson, daí eu vou buscar aqui, renda fixa, eu posso tirar o dinheiro quando eu quiser. Um CDB de liquidez diária. Lembra que eu dei o retorno para o cliente? Olha o teu resultado fora o rendimento do CDB. Então, na realidade, ele ganhou mais do que aquilo que ele tinha lá. Ok? Olha aqui um exemplo de recorrência. Esse cliente aplicou 200 mil reais e eu peguei aqui o resultado dele de setembro. 12.899, 6% em um mês. Trimestre, 10,86%. Ele ganhou 21 mil em 3 meses. Em todo o ano, ele ganhou 38. Não chegou bem nos 42. Não deu bem os 3%. Porque até agora eu falei com vocês da maneira que vocês pensam, que é renda fixa. Na renda fixa, é 3% ao mês. Na renda variável, não funciona assim. Um mês vai dar 4, outro mês dá 2, outro mês dá 6, e isso vai variando. Mas o interessante é que ele está muito perto daquilo que ele traçou. E ele ganhou 77 mil reais em todo o ano de 2017. E olha que é interessante, esse mesmo cliente me fez uma declaração. Poxa, Anderson, eu investi num apartamento, comprei um apartamento de 250 mil, está alugado por 700 reais. E eu levei 2 meses para alugar, então, na realidade, eu fiz de renda desse apartamento 7 mil reais. Olha quanto ele fez com 200 mil aqui. 10 vezes mais. O que acontece em 2 anos? Aí eu peguei aqui, 10 meses do rendimento dele, de janeiro a outubro, que nem fechou outubro ainda, ele estava com 73 mil. E 2017 até outubro de 2018, 75%. Com 200 mil, ele fez 151 mil de lucro. Ele está com 351 mil. Isso é exemplo de recorrência. E olha o que é mais interessante, né? Rendendo por mês 12 mil, esse cliente me declarar, poxa, Anderson, eu não gasto 12 mil por mês. Atingiu o quê? A liberdade financeira. Chega um momento em que o rendimento dele pague todas as despesas fixas dele. E ele trabalha realmente por prazer. Trabalha porque gosta do que faz. Faz sentido isso para vocês?
Quando eu falo em parâmetro, eu também tenho os meus. E quando alguém que eu chego para visitar um cliente e me faz uma declaração dessa, e eu falo para ele, poxa, deixa eu filmar isso que está falando, que eu estou vendo que vem de dentro, está falando algo que realmente mudou. Quando alguém me diz que é o melhor curso que ele fez para a vida dele, esse é o meu parâmetro, que o meu objetivo é ajudar pessoas a esclarecer sobre ter retornos melhores e que elas tenham resultados melhores para a vida delas. Isso indica que eu estou no caminho certo, ajudando pessoas naquilo que elas querem, no objetivo delas. Você sabe a diferença entre riqueza e prosperidade? Quando eu falei, vocês realmente acreditam que pode ser um milionário? E eu disse, milionário é aquele que tem R$1 milhão na conta bancária. Só isso serve? A grande realidade é que a gente não busca o dinheiro. Nós buscamos aquilo que o dinheiro nos proporciona. E o dinheiro nos proporciona prosperidade. Prosperidade é eu viver bem. E não é eu viver bem amanhã, eu juntar para viver bem amanhã. É eu viver bem hoje. Hoje e sempre. Se eu traçar um plano de renda passiva para daqui a 10 anos, que chegue lá na frente, aquilo vai pagar as minhas despesas, eu vou ter lá então uma vida melhor ou igual ao que eu tenho hoje. Eu quero algo melhor. Entenderam? Então não é o dinheiro que as pessoas buscam, é aquilo que o dinheiro proporciona. O dinheiro em si não traz felicidade. A falta dele pode causar infelicidade. O dinheiro pode ser motivo de separações, de muitas coisas. Mas não é isso que a gente busca. Uma aluna, que é minha aluna hoje, é a minha mentorada no curso, ela me perguntou num curso, Anderson, o que significa o dinheiro para ti? E eu falei para ela, poxa, dinheiro para mim é algo que me proporciona eu viver bem hoje, né? Hoje só? Então lá para frente não sei. Não, hoje e sempre. Me permite eu viver bem hoje e sempre. E aí ela me perguntou, tu é rico? Digo, sim, sou muito rico. E aqui eu vou apresentar para vocês as minhas riquezas. Essas são as minhas riquezas. A Isadora, minha filha, com 12 anos, o Henrique, com 2 anos e meio. Esses são os momentos melhores que a gente tem na vida. Se vocês buscam algo, busquem então a felicidade. É isso que a gente busca. E em cada momento da nossa vida. Querem saber a fonte da minha riqueza? Minha esposa, que está lá no cantinho, lá, me assistindo. Ela que me proporcionou tudo isso que eu tenho, tudo isso que eu tenho na vida. Não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Faz sentido isso para vocês? Claro que faz, né? Eu ajudo as pessoas realizando cursos toda semana. Esse ano, eu estava fazendo um inventário. Esse ano já passaram, nos meus cursos, mais de 300 pessoas. 300 pessoas que eu ajudei de alguma forma ou outra, contribuindo. Muitas continuaram, muitas continuam, são pessoas que eu continuo ajudando nessa parte de como investir, porque elas passaram por um encontro, como vocês estão aqui, e decidiram, antes eu quero que tu me ajude a, realmente eu quero investir, quero fazer um investimento. Então eu faço um curso de 4 horas toda semana, vou fazer o último desse ano, no dia 8/11, um curso de 4 horas, onde eu coloco na prática como que começa, ajuda a pessoa a formar aquele objetivo, né? E tenho conseguido, e as pessoas têm conseguido retornos muito acima da média. Não depende de mim, depende delas. Delas decidirem a começar a fazer algo. E o mais difícil é dar o primeiro passo. Porque a gente tende a ficar onde? Na nossa zona de conforto. E não dá o primeiro passo. E o que nos transforma, nos leva para aquela área mágica, é eu fazer algo diferente. É eu mudar, querer um retorno melhor. Eu faço seminários, eu tenho um curso completo, que é sobre educação financeira e investimentos inteligentes. Esse é um curso de 3 módulos, onde 4 horas eu falo só sobre educação financeira, e depois um dia inteiro, de manhã e à tarde, falando sobre investimentos, tipos de investimentos. É um curso completo.
próximo vai ser em janeiro. Tá? Para quem quiser assistir os meus vídeos no Facebook, só procurar lá Mentoria Financeira, vai aparecer muito material, muito conteúdo lá, sobre tudo isso que a gente conversou, sobre alguns tipos de investimento que eu faço. Né? No Instagram é Anderson Mentoria Financeira. Online, porque eu tenho clientes, um cliente foi indicando para o outro, foi indicando, e então eu comecei a fazer mentoria online para clientes que não estavam aqui na cidade, e que queriam fazer, e que queriam começar a investir. Então um foi indicando, e hoje eu faço já mentorias online, ensinando as pessoas como ter esses resultados acima da média. Okay? Então, resumindo para vocês, tenha mais de uma fonte de renda. Isso vai ajudar vocês a obterem retornos melhores e a ter uma vida bem melhor. E isso é óbvio, né? Não gastar mais do que ganha, lógico. Né? Então, primeiro eu ganhar, me pagar primeiro e realocar as despesas. Tá? Ganhar, me pagar primeiro, realocar as despesas. Certo? E por fim, o que é o grande ganho? O nome dessa palestra aqui. Grande Ganho é um livro que eu estou escrevendo, que eu vou lançar em janeiro, que fala muito sobre muitos exemplos, muitas coisas que eu passei na minha vida, compartilhar com as pessoas algo que eu sei que eu posso ajudar elas. E o grande ganho não é financeiro. O grande ganho é a nossa transformação, é a gente decidir mudar e optar por ter uma vida melhor. A vida e o nosso tempo passa muito rápido. Se a gente não fizer nada, a gente vai olhar para trás e, poxa, o que eu fiz na minha vida? Ok? Então, isso que é a minha contribuição que eu posso deixar nessa vida. Então, agradeço de coração por vocês terem dedicado essa 1h30 para me ouvir e espero ter cumprido a missão de fazer vocês saírem daqui pensando de uma maneira diferente sobre o dinheiro. Muito obrigado.